Vamos falar de União Europeia. Ainda pretende chegar a um acordo, bloco econômico, com os Estados Unidos. Pelo menos é o que diz a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um encontro com Donald Trump. Eles tiveram, abre aspas, uma boa conversa. Para falar sobre essa expectativa de acordos e as relações comerciais dos Estados Unidos com a União Europeia, chamo agora à nossa tela o presidente do Bridgesham, Fábio Caldas. Seja bem-vindo à nossa programação, Fábio. Um prazer tê-lo por aqui. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade aqui de trazer os pontos de vistas. Olá a todos aí. Muito obrigado, Gabriel. Perfeito. Na Europa, o Reino Unido já saiu na frente, já firmou a parceria com os Estados Unidos, um acordo comercial, manteve as tarifas de 10%, parecem ser a base para negociações de Donald Trump, mas estes 10% perdurarem podem ser talvez o ponto de atrito com a União Europeia, na tua avaliação. O que está impedindo essa negociação, por favor? Olha, Gabriel, o que está acontecendo no mundo? O Trump está forçando para a mesa de negociação porque ele tem um problema de déficit aí grande com diversas geografias aí no mundo. Bom, está todo mundo procurando fazer acordo bilateral, né? E além de tudo, acordo bilateral são free trade agreements, acordos para evitar a dupla tributação e também ajustar, né, as tarifas. Então, olha só, você tem aí essa negociação com a União Europeia, isso daí foi postergado para o 1º de agosto, isso daí é mais um sinal desse estilo de negocial do Trump, né? Ele quer trazer para a mesa e deve ter recebido muito input, jogou para agosto. Tá? E no UK, que eu chamo, o Reino Unido, eu chamo de UK, vou chamar aqui de UK na entrevista, né? Eles são parceiros há muito tempo. Tá? E tivemos o Brexit, tá? Então o UK e a União Europeia, de certa forma, competem. O principal parceiro comercial dos britânicos são os Estados Unidos. Não sei se vocês têm esse número. O trade, ou seja, soma de exportação mais importação do UK com o mundo, é da ordem de 1,8 trilhões de dólares. E os Estados Unidos são o maior parceiro, se eu não me engano, é da ordem de 400 bi, tá, desses 1,8 tri. Tá, o Brasil é baixíssimo, né, esse trade, em relação ao total do UK. Então, eles dois estão competindo. Tá? Então, o UK saiu na frente. Vamos ver aí. Isso daí é uma sinalização positiva. Que eu saiba, não houve, isso é importante notar, uma reação do Trump à fala da presidente da União Europeia. Então, isso daí já dá uma indicação de que as coisas estão caminhando bem para a União Europeia. E com o Reino Unido também. Sobre Ásia, eu queria só trazer aqui, eu sei que não foi sua pergunta, me intriga um pouco. Japão e Coreia, eles são geopoliticamente super importantes para os Estados Unidos. Então, eu tenho certeza que eles vão chegar a um denominador comum aí na Ásia. Então, estes 90 dias de trégua não surtiram grandes efeitos, não tivemos grandes anúncios, a não ser o acordo com o Reino Unido, que já estava sendo negociado há bastante tempo, e o acordo com o Vietnã. Estes foram os dois acordos comerciais anunciados pelos Estados Unidos. Os 90 dias não foram suficientes ou a estratégia de Trump ela não teve sucesso? Qual que é a avaliação? Porque eu imagino que acordos comerciais demandem muito mais tempo para serem firmados. Então, foi falta de tempo ou apenas uma estratégia que não funcionou nestes 90 dias, na tua opinião? Bom, o Trump ele tem, né, os assessores dele, né? Então você já deu, de certa forma, a resposta aí. Além de tudo, isso é o estilo negocial do Trump, traz para a mesa. Você não pode mudar em alguns meses, tá, uma estrutura global de comércio. Estados Unidos é peça central. O PIB americano é 30 tri, o da China é 17, 18 tri, tá? São os últimos dados. Como? E aí o comércio é enorme aí. Como você vai mudar isso em 3, 4 meses, Gabriel? Me diz. Então, os assessores devem ter conversado com o Trump, além de ser uma estratégia dele, né, de forçar isso, tá, e dizer assim, olha, vamos, calma, um ano já é um tempo enorme, já é um tempo enormemente pequeno, quis dizer, para você conseguir mudar essa configuração toda.
Agora, não sei se me permite um comentário aqui nesse tempo, Gabriel. É o seguinte, isso daí força o mundo a um cenário que eu chamo de arquipélago. Tá? Isso daí não é meu, foi uma ideia de um cenário geopolítico de algum tempo atrás, porque gera uma tensão no sistema em que os países vão se tornando ilhas. Tem ilhas maiores, como Estados Unidos, China e União Europeia, e tem ilhas menores, né, que eu penso em termos de comércio, como o Brasil, que é da ordem de meio tri, né, a soma total aí do trade externo. É a 10ª economia do mundo, o UK é a 6ª. Então você vê quão fechado ainda é o Brasil, quão fechado. Então isso daí vai levando para um mundo de arquipélago. Será que isso daí vai mudar se o Trump saindo, entrando outra pessoa? Eu acho que também os efeitos desse terremoto comercial global, que é o que eu chamo, também não vão embora muito rápido, não. Então, eu vejo assim, em termos de geração de riqueza em nível global, isso aí vai trazer um impacto bastante ruim aí no médio e longo prazo. Essa tua análise, Fábio, ela leva a crer talvez em uma ordem unipolar, unilateral? É o que foi citado, por exemplo, no comunicado oficial do BRICS. Essa é a tentativa de tentar desglobalizar o mundo ou separar as economias em polos, em blocos? Como é que você avalia essas últimas tentativas de Trump e os efeitos dessa política comercial bastante agressiva, nada amigável? Sua pergunta é muito interessante. Tá? O que eu diria é que o foco principal, porque nunca é assim, né? É sim ou não, sempre tem nuances, né, nisso, né? Nessas tomadas de decisão tão estratégicas. Eu penso que o foco principal é reajustar mesmo, tá? Curto prazo, tá? Reajustar o comércio global. Agora, ao fazer isso, pode estar levando, eu não digo multipolar, dado o peso da economia americana, da chinesa e da União Europeia no mundo dos top 10, vamos chamar assim, países em termos de comércio, em termos de PIB, pode levar a um mundo unipolar. Eu não sei se isso é consciente em termos de tomada de decisão. Está tentando despolarizar, sim. Não sei se é consciente, faz parte de uma estratégia mais ampla. Dentro dos Estados Unidos e China, sim. Agora, mais amplo, eu diria que não. Não acho que. Eu acho que isso daí vai ser um efeito que vai vir desse terremoto, como eu falei. Perfeito. Olhando para a União Europeia, essas resistências dentro do próprio bloco, essa talvez fragmentação do poder de decisão dentro da União Europeia, ela dificulta mais ainda sair um acordo comercial dessas negociações. A gente pode ver talvez um acordo mais rápido, porque a União Europeia sempre demora muito com as suas parcerias e seus acordos Muito. comerciais. Demora muito, Gabriel, demora muito. É, eu acho que eles vão ter que, desculpe o termo, se virar, tá, até agosto, porque em algum momento pode ter, sim, tarifaço em cima da União Europeia. Eles demoram muito o processo de tomada de decisão. A parte de commodities agrícolas, a gente vê aí a França, né, no caso do Mercosul com a União Europeia, é um problema sério, né, não só na França, mas principalmente na França. E o processo de decisão, o processo de governança para tomada de decisão não é consenso, mas requer uma maioria, um peso muito grande dos tomadores de decisão na União Europeia. Então, eu acho que você vai ter muito trabalho aí para acompanhar os passos e extrair informação do que está acontecendo nos bastidores desse contato das autoridades comerciais da União Europeia e dos Estados Unidos. É possível, talvez, Fábio, que União Europeia e Reino Unido se aproximem ainda mais, mesmo depois de um Brexit, nas suas relações comerciais, por conta dessa pressão americana, por conta dessa bagunça no comércio global? A gente cobra bastante tempo aí, talvez desde quase 10 anos aí, desde o processo para um acordo comercial mais amplo com os países da União Europeia pelo Reino Unido. Gabriel, eles já estão se aproximando, tá? Já estão se aproximando. E outro dado importantíssimo é que a União Europeia
ela é, eu acho, não sei se é o primeiro ou é o segundo. Eu falei em Estados Unidos, mas a União Europeia tem uma parcela significativa do trade com o Reino Unido. O que eu apenas lamento que é um país que está buscando, pós-Brexit, tantos acordos comerciais, né, e está se aproximando da União Europeia, né, está tendo essa negociação, teve a negociação com os Estados Unidos, que eu acho que foi um feito da diplomacia comercial britânica, e o Brasil tem um acordo para evitar dupla tributação que não foi aprovado ainda pelo governo brasileiro. Esse acordo ele precisa ser discutido, esse processo de aprovação, porque, como você viu, a União Europeia tem que ir para os parlamentos. O parlamento tem um acordo que eu chamo para evitar a dupla tributação, que está dentro do bojo do comércio, não só dessa negociação de tarifas aí. Por quê? Os países estão buscando acordos para evitar dupla tributação, os países estão buscando tarifas equilibradas e os países estão buscando acordos de livre comércio. Então, você tem Mercosul com a União Europeia aí, vai passar por ratificação dos parlamentos dos países, né? Então, tem uma oportunidade enorme para o Brasil. Agora, essa sinalização em relação ao Reino Unido, essa negociação desde novembro de 2022, não é positiva, tá? Não é positiva. Então, uma outra sinalização, os países têm que tomar cuidado com suas políticas fiscais. Então, você tem o PL 1087, que vai para principalmente aumentar a faixa, né, de isenção de imposto de renda, e você precisa compensar isso. Não é sobretaxando remessas de dividendos para o exterior, que está dentro do PL, do projeto de lei, que você, num quadro desse de guerra comercial, que você vai inserir mais o Brasil. Tá? Outra coisa que tem que ser pensada é diversificação de portfólio. Então, em algum momento, o Brasil tem negociado com China, Estados Unidos, União Europeia, via Mercosul direto, mas em algum momento, né, vai ter que diversificar portfólio. Eu acho que o momento é agora. Tá? Esse esforço grande vai precisar por parte do Itamaraty. Eu acho que eu dei um quadro bem amplo agora, inserindo o Brasil nisso. Fábio, e onde estão essas oportunidades, talvez? Que você fala, é hora de expandir o portfólio, a gente está buscando abrir mercados. Onde você acredita que estão estas novas oportunidades para o Brasil em um momento de bagunça? É na bagunça que a gente sai da mesmice e encontra novos espaços para ocupar. Olha só, está na direção certa, por exemplo, Mercosul com a União Europeia, agora o acordo, acho que foi 2 de julho, com o FTA, né, que é Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia, tá, que tem renda alta, apesar de serem países pequenos, tem muito trade, da ordem de 300 bilhões de dólares por ano, então está indo na direção certa. Mas olha só, esse ano nós temos 200 anos de relações comerciais do Brasil e do Reino Unido. 200 anos. O acordo para evitar a dupla tributação está parado. Eu advogo, tenho falado para se buscar um Free Trade Agreement, um acordo de livre comércio Brasil e UK. É um país, nós temos a COP30, faltam 125 dias. E o Brasil é uma peça fundamental em nível global para a segurança energética, verde e segurança alimentar. Tá? Então, quem não quer as commodities agrícolas do Brasil, tá, que vem se desenvolvendo super bem, a produtividade com alta tecnologia, quem não quer botar um pé no Brasil, tá, e trazer emprego, trazer investimento, trazer renda na área de segurança energética, um país como o nosso. Você tem hidrogênio verde, você tem eólica, tá? Então, olha só como se insere, tá, esse quadro no que eu estou falando em rebalancear o portfólio, né, tá, de comércio externo, né, do trade flow, fluxo de comércio do Brasil externamente. Eu não sou contra
mudar de um país X para um país Y, mas é necessário equilibrar. Se você olhar o Reino Unido, tá, o jogo hoje é o seguinte: num quadro de tanta volatilidade, você vai buscar, tá, geografias para fazer negócio para o futuro que são mais estáveis. Eu andei dando uma palestra para um grupo da área de relações internacionais recente. Falei assim: quando você tem um quadro de rede que tem muita estabilidade, você tem que buscar as âncoras nessa rede que tem estabilidade. E o Reino Unido é uma dessas âncoras. A União Europeia também compartilham valores sociopolíticos, econômicos muito em linha com que o Brasil, penso eu, deva buscar a médio e longo prazo. Esse é o quadro de rede que eu vejo para o mundo hoje como o Brasil se insere. Oportunidades para a nossa economia em meio a uma confusão no comércio internacional, muitos acionamentos da OMC, Organização Mundial do Comércio, reclamações, tarifas unilaterais. A gente está vendo uma mudança significativa no cenário. Fábio Caldas, obrigado por nos ajudar a entender uma parte deste cenário e também como o Brasil pode se beneficiar de tudo isso. Sempre bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você. Agradeço, Gabriel. Tudo de bom para você e para Agradecido. todos aí. Um abraço. Até a próxima.